Bom dia, queridos irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe os irmãos e cuidando dos que aqui não estão também. Você tem uma folha aí, nós vamos falar sobre a adoção divina em favor dos crentes. Adoção. Bom? Acompanhe comigo. Entre vários termos relacionados ao conceito de salvação, tais como regeneração, que é a transformação em uma nova criatura, redenção, que é a aquisição de um escravo por meio de um pagamento, salvação, a ação de Deus em nosso favor por meio de Jesus Cristo. No Velho Testamento, a palavra salvação significa qualquer livramento. Salvo da boca do leão, salvo dos assaltantes, salvo da tempestade no deserto. Então a salvação era usada nesse sentido. Uma pessoa que foi atacada por uma fera e ela consegue escapar, ela foi salva. Isso é o conceito de salvação no Velho Testamento, no Novo Testamento também. Mas era usado sempre desse jeito. O Deus Salvador, o Deus que salva, era o Deus que não deixa você morrer de fome, era um Deus que não deixa você ficar sem filho. Né? Pois bem. Então, nós vamos tratar do conceito de adoção. Adoção. Esse termo não ocorre no Velho Testamento. É um conceito defendido no Novo Testamento 5 vezes apenas. E pelo apóstolo Paulo. Somente o apóstolo Paulo usa a palavra adoção. Nenhum outro apóstolo tratou desse assunto dessa forma. Precisamos... seu pombo está competindo com a gente, né? Existe um aparelhinho, irmãos, eletrônico, barato, coloca os pombos, só desaparecem. Vamos fazer isso aí. Tá bom, irmão Alexandre? Tá? Porque a gente está cantando aqui, ele cantando lá e ele não... Mesmo porque a pombo transmite doença, né? Várias doenças, a gente às vezes está com um problema de saúde e não sabe que está vindo de um animal desse. Bom, vamos lá. Adoção. Esse termo não ocorre no Velho Testamento. Irmãos, Jesus foi morto, ele foi crucificado, porque ele falou que era filho de Deus. Até hoje, se você for conversar com um muçulmano, ele diz: isso é absurdo. Deus nunca teve um filho, ele nunca terá um filho. Deus não tem filho. Quando Jesus pergunta: você é o filho de Deus? Você está falando que é. Então vamos te matar porque você está competindo ou está praticando uma heresia. Então não se acreditava no Velho Testamento na ideia de adoção. O povo de Israel era chamado de filho, mas era uma coisa unilateral. Ou seja, é da parte de Deus. Deus que chamou de filhos, mas eles não eram filhos de verdade. Continuando. A adoção é um ato gracioso de Deus, por meio do qual uma pessoa é trazida ao seio da família dos santos, liderada pelo próprio Deus. A esses eram concedidos privilégios de um verdadeiro filho biológico. O adotado tinha tanto privilégio na família quanto os que nasceram ali. O imperador Augusto, César Augusto, estava ficando velho e ele não tinha herdeiro. Ele adotou um homem chamado Tibério,
que foi o imperador de Roma nos dias de Jesus. Tibério não tinha nada a ver com o Império Romano, mas ele foi adotado. E aí ele passou a ser o herdeiro do trono. Ele era o herdeiro, ele governou do ano 4 a 37, no tempo de Jesus. E ele não tinha nenhuma descendência biológica com o imperador. O imperador simplesmente o escolheu e disse: você vai ser meu filho adotivo. Você tem todos os privilégios como se você fosse meu filho biológico. Então a adoção é um ato gracioso de Deus, um ato de Deus, por meio do qual uma pessoa é trazida ao seio da família dos santos. Tem a ver, a adoção é uma questão familiar. Liderada pelo próprio Deus. Essa família liderada por Deus adota novos filhos. Certo? A esses eram concedidos privilégios de um verdadeiro filho biológico. Continuando. O conceito de Paulo sobre a adoção tem eco em princípios da lei romana. O texto que os irmãos sugeriram, no papel que foi me dado, menciona a carta aos Romanos, que foi escrita para os romanos. Então, aí quando Paulo fala de adoção, ele está falando com base na lei romana. A lei romana da adoção. Por isso, só o apóstolo Paulo fala isso. Só ele em Romanos e Efésios. Ninguém mais fala de adoção, usa a palavra adoção. Paulo usa essa palavra adoção, essa ideia de adoção, com base na lei romana. Então, como é que era na lei romana? Primeiro, o homem que adotava devia ser um cidadão respeitado e responsável diante da sociedade. Só podia ser aceito como adotado um homem de bom caráter, prestigiado, e as pessoas não eram adotadas por carência, mas sim por qualidade. O homem a ser adotado devia ser um adulto sem filhos. O homem a ser adotado devia ser um adulto sem filhos. E o adotador, aliás, aqui está trocado. O item B é que fala do adotador. O homem a ser adotador devia ser um adulto sem filhos. Era o caso do imperador Augusto. Ele era o imperador, estava chegando no final, estava ficando idoso e não tinha herdeiros. Então, ele podia adotar porque ele não tinha filhos. Só o adulto, só o homem que não tinha filhos podia adotar. Então, esse homem, o homem que adotava, ele era, digamos assim, um cidadão respeitado, responsável, sem filhos. O homem a ser adotado devia ser um adulto sem filhos. Quem adotava não tinha filhos, quem era adotado também não tinha filhos. Criava-se um vínculo especial, mas esse adotado tinha todos os direitos, privilégios de um filho legítimo. Foi por isso que quando o imperador Augusto estava incapacitado, ele ficou doente, velho, Tibério, que não era gerado por ele, passou a ser imperador e foi imperador até o ano 47. Durante todo o período em que Jesus esteve aqui na Terra, ele era um imperador, mas ele não tinha nada a ver com o Império Romano. É porque ele foi adotado. Esse é que é o problema. Essa que é a questão. Irmão, nós não temos nenhum privilégio, a não ser pelo fato que alguém nos adotou. Se adotou, tem todos os privilégios, como se fosse gerado por aquele que nos adotou. O apóstolo Paulo trabalha com essas ideias. Item C.
O adotado devia ser um adulto livre, capacitado a fazer as escolhas conscientes. Por que na lei romana não se adotava criança nem mulher? Só homens adultos, conscientes, responsáveis. A lei não se aplicava, por exemplo, se adotar uma criança na rua que está abandonada. Isso nos fazia no Império Romano. Crianças não eram adotadas. Bebês abandonados eram levados para uma fazenda de gente, fazenda de bebês, eram criados e aquele empresário depois vendia os adolescentes escravos como escravos. Eram mercadoria. Então os bebês, as crianças deixadas, elas eram recolhidas pela prefeitura e entregues a uma fazenda onde se criava criança para depois vender como escravos. E a mulher era uma propriedade do marido, ela não podia ser adotada porque ela era uma propriedade, como uma ovelha. Uma ovelha. Uma vez nós lemos um livro sobre a feira de esposas no Marrocos. Então os beduínos lá do Marrocos, uma vez por ano eles se reuniam para negociar esposas. Aí ele, que esposa, que ovelha bonita. Leva essa minha esposa aqui e me dá essa ovelha. Para fazer essas barganhas. As esposas eram usadas como instrumento de mercado. Quer dizer, o mercado de esposas era igual ao mercado de boi, de ovelha. Então, as mulheres não eram adotadas, nem os filhos abandonados. A adoção era para um adulto consciente das responsabilidades da adoção. Ele era esse adulto que poderia entender o sentido da adoção. As crianças não eram adotadas porque elas, se não tinham família, elas eram levadas para a fazenda de criança. Pois bem, então o homem a ser adotado devia ser um adulto sem filhos. Evidentemente, se você adotava, se você tinha 2 filhos, vamos supor o rei Augusto, o imperador Augusto, tinha 2 filhos. Aí adotava um outro filho. Ia haver morte, alguém ia matar alguém, porque era assim que funcionava. Certo? Se tinha 2 filhos que queriam o trono, e o pai ficava em dúvida sobre isso, um matava o outro para assumir o trono. Por isso, somente essas pessoas que podiam fazer escolhas conscientes. A pessoa adotada, ela tinha que ser capaz de discernimento para entender o significado do que ela estava fazendo. Isso é uma coisa muito interessante na relação com as coisas de Deus, que a pessoa, como no Império Romano, tinha que ser responsável, ele era consciente do que estava fazendo. Por exemplo, o Tibério foi adotado aos 46 anos. Foi aos 46 anos que ele foi para o palácio de Augusto. Era o filho adotivo. E nesse período de 46 anos de vida que ele já tinha, ele tinha consciência do que estava acontecendo. Então, se uma pessoa não podia se expressar, não podia opinar sobre o que estava acontecendo, se ela não entendia o que era adoção, ela não podia ser adotada. Por isso só se adotava homens adultos sem filhos. Item D. A essa nova família, a qual se agregava, passava a ser responsável por ali ajustar-se. Muito interessante, irmão. O adotado ele ia para uma família, mas ele tinha a obrigação de ser ajustado àquela família. É por isso que tinha que ser um adulto. Eu tive um irmão adotivo. Ele esteve na nossa família. Alguém levou uma criança lá, os pais tinham morrido, e meu pai adotou esse menino. Isso antes de eu nascer. Ele tinha um nome italiano, devia ser filho de italiano, Grimaldi, e meu pai foi lá e fez o registro dele, Grimaldi Coutinho de Macedo. Agora, a nossa família tem normas.
Uma família tem seus princípios, tem suas práticas. Por exemplo, na minha família não se falava palavrão. Na minha família não se mentia, não se falava mentira. Então havia os padrões de conduta. Então quem entrasse nessa família tinha que ajustar a esses padrões. Então, o que acontece no Evangelho é que muitas pessoas aceitam o Evangelho, mas não querem se sujeitar aos padrões do Evangelho. Quero aceitar. Então esse homem que era adotado, ele devia ser capaz de se ajustar. Esse meu irmão adotivo, ele não se ajustou às normas de comportamento. Na nossa família, os erros eram punidos. As falhas eram corrigidas. E esse menino não se adaptou a essas normas. E um dia ele cometeu um delito e, para não ser punido, ele fugiu e desapareceu. Tinha 14 anos. Uma pessoa que é adotada tem que se adaptar. Por isso, irmãos, é tão confuso e difícil a vida do Evangelho, porque as pessoas querem aceitar o Evangelho, mas não querem se adaptar em nada. Obediência, respeito, bondade, amor, tudo isso faz parte da família de Deus. Agora, eu estou na família de Deus, fui adotado e não quero nem saber como é que a família de Deus pensa, se eles falam palavrão, se eles não falam palavrão, se trabalham, se são preguiçosos. Então se exigia que o adotado fosse esclarecido para fazer opção. Entendeu? Bom. Aquele que era adotado precisava se ajustar aos padrões de comportamento daquela família. A família de Deus tem um padrão de comportamento. E se ele vem para a família de Deus e viola a prática, é a mesma coisa que nós temos. Coisa simples, vou dar um exemplo simples. Se você vem de uma igreja que é diferente da nossa, uma igreja neopentecostal, que gosta de cultos barulhentos, ele quer ser membro aqui, ele vai ter que se ajustar ao nosso modo. Aqui não funciona assim, lá funciona. Então, cada um se ajusta ao ambiente em que vive. Essa pessoa tinha que se ajustar. Esse homem que era adotado tinha que se ajustar às práticas daquela família. O adotado devia aceitar ser herdeiro sem tomar posse da herança. Duas coisas que eram importantes na adoção. Que o adotado convivesse. Por exemplo, o César Augusto, ele queria convivência, queria uma pessoa inteligente com quem conversar, para trocar ideias. Então a gente quer as pessoas assim, né, perto da gente, com bons pensamentos. O adotado, ele deveria se ajustar, conviver. E também devia tomar posse da herança até um tempo determinado. Convivência e herança. Dois privilégios da pessoa adotada. Convivência, eu posso conviver aqui e ter a herança. A convivência era imediata. O juiz assinou a adoção, pegou ali, pronto, já faça conviver. A herança não. Ele é herdeiro, mas a herança não vai ser dada naquela hora. Há pessoas que aceitam o Evangelho querendo que no dia seguinte já tudo mude. Não é assim. A herança vai ser determinada num tempo futuro. Hoje eu sou adotado, passo a conviver. Também sou herdeiro, mas não lanço mão da herança. A herança é recebida num tempo que Deus determinou. É por isso que, às vezes, nós ficamos até admirados que um crente está tendo tanto problema quanto o incrédulo. O crente tem a herança, mas ainda não tomou posse dela. Senão ele faria como o filho pródigo, né? Que antes ele tinha direito à herança, mas quando o pai morresse. Você é herdeiro? Sou. E aí, cadê a herança? Meu pai ainda não morreu. Mas ele quis
A herança antes do tempo. Pois bem. Bom, então eu tenho 4 questões sobre isso. Primeiro, a adoção divina a favor dos crentes implica na ação do Espírito Santo. Paulo diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo aqui é chamado por Paulo Espírito de adoção. Ele está querendo dizer que é o Espírito que atua na adoção. A adoção é um ato do Espírito. E a adoção implica nessa convivência com Deus com base nas coisas do Espírito. Esse versículo de Romanos 8,15 é muito interessante, porque ele fala que o Espírito de adoção nos aproxima do Pai, nos aproxima de Deus. Significa, por exemplo, que nós podemos chamar Deus Abba, Pai. Não é Deus Pai. Abba, Pai. É o Deus Papai. Abba, Pai, significa papai. O Paulo usa uma mistura de aramaico com grego para criar a ideia de intimidade com Deus. Abba, Pai. Então, Paulo diz, por causa da obra do Espírito Santo, nós tomamos a liberdade de chamar Deus nosso Pai. Por exemplo, o imperador estava lá na sua casa e Tibério estava lá em alguma fazenda. Agora, Tibério é adotado. Então, ele pode chamar o imperador de papai, porque ele foi adotado. Ninguém podia chegar para o imperador e chamar de papai. Não. Você foi adotado? Está registrado? O agente atuou? Ah, sim, então você vai chamar Deus de Abba, Pai. É a questão da proximidade. A questão da proximidade. Ponto 2. O Espírito é o garantidor da adoção. O Espírito Santo é o garantidor da adoção. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Tá, fala de herança que não foi resgatada. Mas há uma garantia. Há uma garantia. O apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, acho que foi isso que eu li, né? O apóstolo Paulo fala em Efésios que o Espírito Santo é o penhor da herança, penhor da nossa herança. Isso, a palavra penhor, nós podemos em português cautela. Numa transação comercial, vamos imaginar, eu tenho aqui uma joia de diamantes. Eu vou dar essa joia para o pastor Edson guardar. Aí ele vai fazer uma declaração dizendo: eu estou de posse dessa joia que pertence ao pastor Elias. Um documento, é o penhor, a cautela. A cautela é uma declaração de que nós estamos de posse de alguma coisa que não é nossa. Paulo fala, o Espírito Santo é o penhor da herança, é a garantia. Quem tem o
o penhor não tem o bem. O bem está com o outro. Ele só tem o penhor. Quando nós falamos que nós temos o Espírito Santo, nós temos o penhor do bem pleno. Então Paulo diz para os Efésios, o Espírito Santo é a garantia da nossa adoção. Então essa coisa de dizer, você é crente, é salvo, mas não tem o Espírito Santo, isso é uma grande bobeira, desculpem. Isso é uma grande bobeira, certo? Porque você não pode dizer que tem um bem se não tem o penhor. Cadê o penhor? Você tem o Espírito Santo? Tem. Cadê o documento? Cadê a vida? Onde está o seu comportamento? Pois bem. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então você tem o penhor e um dia você vai lá, olha, você tem esse bem que é meu. Aí você apresenta o penhor, ele pega o penhor e te dá o seu bem. É assim que funciona. Bom, a adoção é efetuada mediante a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O apóstolo Paulo usa um termo da filosofia religiosa daquela época, que era a ideia do verbo, logos. Na filosofia grega, logos. Hein? Ah, sim. Desculpa, João. Ele usa a ideia do verbo do logos. O verbo vem entre nós, é questão de convivência. A palavra de João diz, habitou entre nós. A adoção permite que a gente habite na presença daquele que nos adotou. Se for adotado, vai desfrutar da presença daquele que o adotou. Se Deus nos adotou, nós vamos desfrutar da companhia dele, da presença dele. Mas como é que se faz? Pela palavra. Pela palavra. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que nós temos a possibilidade, a liberdade de conviver a liberdade de conviver com o Pai. A adoção divina, deixa eu esclarecer isso melhor. Quando João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a ideia que vem na mente do judeu era da festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, as pessoas não viviam nas suas casas. Elas iam para Jerusalém e cada um armava seu tabernáculo. O tabernáculo é uma barraca, é uma tenda. E os israelitas armavam suas tendas em Jerusalém para a festa. Aí Deus também vem armar sua tenda. Ele habitou entre nós. Ele tabernaculou conosco. Você armou sua tenda, você israelita armou sua tenda, e tem alguém armando a tenda perto da sua. Aí você olha quem é. Quem é esse que está armando a tenda aqui? É a palavra, o Logos. Então, Deus vem a nós, habitou entre nós, fez um tabernáculo ao lado do nosso. Você está aqui, Jesus está aqui do seu lado. Sua cabana, sua barraca está ao lado da dele. Porque ele montou ali. Não fui eu que fui procurar a barraca de Jesus, o tabernáculo dele, para fazer a minha perto. Ele me procurou e falou, vou montar minha barraca aqui ao lado da sua, porque eu quero conviver com você.
Mas, aqui, você vive no seu tabernáculo, e Jesus no tabernáculo dele. Então você tem o seu tabernáculo ao lado do tabernáculo de Jesus. Mas em Apocalipse, há uma situação em que João fala, esse mesmo João: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, esse agora, na consumação do tempo, a cabana de Deus e a sua são a mesma, vocês moram juntos na mesma tenda. Uma coisa é ser vizinho, outra coisa é morar junto, estar junto. Então, isso é um elemento da escatologia, segundo a qual a comunhão com Deus vai ser plena. Porque uma coisa é ser vizinho e outra coisa é morar junto. Nós não somos vizinhos de Deus, nós moramos juntos. Houve um período em que éramos vizinhos, mas na consumação dos tempos, nós não somos vizinhos, nós moramos com Deus. Então, morar perto e morar junto são coisas diferentes. O texto de Apocalipse que eu não li: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. A adoção tem a ver com convivência. Os adotados por Deus pela fé em Jesus terão o privilégio de habitar com Deus no seu tabernáculo, que é a convivência íntima, profunda. Bom, então a adoção, voltando ao item 3, a adoção implica em privilégios especiais. A convivência é a herança. Para os antigos, isso era fundamental. Ter um adulto, filho adulto com quem conviver. E uma herança para partilhar. Por qual era o desespero de Abraão? Era não ter herdeiro. Não é isso. Para um homem do Oriente, não ter herdeiro era uma desgraça. Agora, no conceito do Evangelho, Deus, Ele nos dá a convivência e a herança. E minha última argumentação: a adoção implica em paciência. Paulo diz, e não somente ela. Aqui Paulo fala das condições da natureza. Ele fala dos problemas do mundo em que nós vivemos. E fala que é como uma mulher que está em dores de parto, desconfortável, até que nasce o bebê. Então nós estamos na fase da dor de parto. O bebê não nasceu ainda. O bebê não nasceu ainda. Então, o conforto do parto ainda não é, porque está em trabalho de parto. Eu trabalhei em maternidade e via mulheres que ficavam 2 horas em trabalho de parto, chegava, daqui a pouco estava nascendo o bebê. Outras ficavam de um dia para o outro. Levava 8 horas em trabalho de parto. E depois tinha o seu bebê. Então, se a hora do parto não é a mulher que define, é a condição dela, a natureza dela que define. Ela não pode dizer, eu quero que esse bebê nasça às 10h15. Não tem como. Tem um tempo definido, né? Tem um tempo definido. E Paulo diz, não somente ela, ou seja, a natureza geme. A natureza geme, quer dizer, não é ideal. O fato de aceitarmos o Evangelho não quer dizer que nós vamos viver uma condição ideal. Haverá dores, tristeza, angústias, tribulações. Não tem como.
A Bíblia fala que mudando essa natureza, as condições, as leis da natureza, da doença, da dor e da morte, essas leis têm que ser modificadas, e Deus pretende fazer isso. Mas isso é problema do relógio dele. O relógio da eternidade só ele tem. Só Deus tem. Nós não temos. Temos que ficar prestando atenção como é que ele marca o horário dele. Então ele diz, não somente, item 4, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a conversão e a adoção não quer dizer que nós ficamos livres da condição humana. Quando nós prometemos, achamos que o Evangelho é para que os filhos nasçam com saúde, para que tenham um bom emprego, você é adotado. Então, eu ouvi de um moço que me contou, ele falou, que ele queria ter uma experiência profunda com Deus, de intimidade com Deus. Ele falou que ele esperava que um dia ele sofresse um acidente muito grande, muito violento, o carro capotou várias vezes, e ele saiu sem nenhum arranhão. Aí Deus estava provando, eu realmente te guardo, eu realmente sou teu pai. Para ele saber que ele era filho de Deus, ele tinha que passar um grande acidente e sofrer ileso, e aí sim, Deus provou, eu realmente te adotei. Isso não é assim, né? Claro que não é assim. Nas condições atuais, Jesus até falou, né? Deus faz o sol e a chuva cair sobre os maus e os bons. Aqui tem um fazendeiro crente, adotado por Deus, e aqui tem um fazendeiro ateu, incrédulo. 2 fazendeiros, os 2 fizeram suas plantações. Se fizer sol, vai fazer sol nessa fazenda e nessa fazenda. Se chover, vai chover nessa fazenda e chover nessa fazenda. Deus vai dizer, você é meu filho, vai chover na sua fazenda para te dar muita fruta. Agora não, você não é, aqui na sua fazenda não chove. Mas Paulo fala que a condição atual permite que, faz com que nós não tenhamos tudo o que nós queremos. Então é a paciência. Paciência é um estado positivo. A paciência não é uma coisa negativa. A paciência é um estado positivo, mental e emocional, que permite a uma pessoa esperar com serenidade a ocorrência de um evento que ele espera. Então nós aguardamos. Aliás, havia um pastor que tinha um programa chamado Um Deus Apressado. Não tem como Deus apressado. Se você ganha uma alma para Cristo, você está atendendo que Deus é apressado. Não tem Deus apressado. Está tudo no relógio dele. A natureza, Paulo fala que a natureza foi sujeita à vaidade. Vaidade quer dizer, não é nada de que você possa esperar para se sentir pleno. Aí, o que o apóstolo Paulo fala da paciência. Nós, não somente a natureza, mas também nós. Existem desastres naturais na mata, nos rios, e desastres naturais dentro de nós. Desastres naturais dentro de nós. Mas aí, Paulo fala da paciência. Nós também, a natureza sofre e nós também sofremos. Nós temos as primícias do Espírito, mas gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Bom, continuando aqui, o homem adotado tornava-se herdeiro, mas não tomava posse da herança imediatamente. Então, a vida cristã de adoção
Nós somos adotados por Deus, mas isso não quer dizer que a gente não tem mais problema porque o nosso Deus nos adotou. Isso é em falta de compreensão. Então, a natureza, o mundo em que vivemos, está gemendo. E nós também, esperando o dia da adoção plena. Fala assim, você é adotado, mas vai ser adotado. Quer dizer, nós somos adotados por Deus, mas essa adoção vai ser confirmada no final da história. Na parousia, na volta de Jesus. A plenitude dos privilégios da adoção ocorrerá na consumação dos séculos, na volta de Jesus. Bom, conclusão. Devemos compreender que o Senhor Deus deseja conviver com as pessoas que Ele criou. Isso Deus faz por meio da adoção. Que significa a reunião mediada pelo Espírito Santo. Somos livres para aceitar ou rejeitar. A adoção divina confere privilégios com Deus. O adotado é destinado por Deus, mediante a obra do Espírito Santo. A adoção implica em que temos de nos ajustar aos planos de Deus. Isso inclui paciência. Somos filhos de Deus por meio da adoção. Devemos nos comportar de forma coerente, como adotados por Deus. Aquele meu irmão adotivo, ele não se adaptou ao regime da família. Porque lá nós sabíamos que cada um que cometesse uma falha tinha que pagar as consequências. E ele fugiu por causa disso, desapareceu. Foi localizado depois, muitos anos depois, mas não tivemos contato com ele. Reflexão. Vai ter o grupo? Vai. Então me façam um favor. No grupo, façamos uma avaliação sobre em que medida o fato de sermos adotados afeta o nosso comportamento em relação a Deus, em relação ao próprio, em relação a si próprio, aliás, em relação ao próximo, em relação a si próximo, a si próprio, a si mesmo. Então, assim, se eu sou adotado por Deus, e aí? Isso tem a ver alguma coisa com o meu comportamento? Se eu sou herdeiro de Deus, isso modifica a minha visão do mundo, a minha forma de nos comportar. Há crentes que cometem atos fraudulentos para ganhar mais dinheiro. É assim que o adotivo de Deus vai comportar? Trapaça. Estava um pastor falando que tinha um homem que tinha uma loja e ao lado, perto dele, tinha outra loja, os dois competiam. E o pastor falou, ore para aquele seu competidor ir à falência. Aí ele ora, ele vai à falência, e aí a sua loja cresce. Mas não é isso. Não é isso, né? Então, o fato de sermos adotados deve mexer com o nosso comportamento. Porque somos filhos de Deus, os herdeiros de Deus. O Tibério herdou todo o Império Romano na hora certa, no tempo certo. Obrigado. Deus te abençoe.